dia a todos. Estes momentos de reflexão trazem-nos uma paz interior que permite que estes minutos, que não são nada, permite que os nossos benfeitores nos coloquem num clima para tratamento, para auxílio. O que nós normalmente não nos apercebemos é que podemos chamar de anjos da guarda, se quisermos. Eles trabalham essencialmente o nosso campo mental, nesta fase. Cada um de nós tem necessidades diferentes, mas é esta harmonia. Então, quanto menos ruído psíquico fizermos, ou seja, menos confusão nas ideias, mais acalmia, mais serenidade, melhor eles operam em nós. Então, estes 10, 15 minutos que aguardamos em reflexão de forma serena é de um benefício enorme. Normalmente, quando nós chegamos mais em cima da hora, aconteceu, está bem? Mas não dói nada, está bem? Quando chegamos em cima da hora, levamos algum tempo para nos prepararmos. É como chegarmos para uma cirurgia e toda a gente apressa. E quando é que se faz isso? Quando realmente é necessário. Quando não, há uma preparação. Até hoje fazemos uma coisa curiosa. Vamos no dia anterior. Eu acho que agora também já estão a diminuir isso. Dependendo dos casos, até se vai no dia anterior para se preparar e por aí fora. E aqui estamos a falar de autênticas operações, que nós não vemos, pelo menos a maioria de nós não. Então são momentos que eu faço questão de registrar com gratidão. Nós somos sempre beneficiários. Então agora vamos fazer uma leitura. Não é aleatória, é escolhida em função do próprio tema que vamos estudar hoje. Então o título é O Banquete dos Publicanos. Eu vou tirar aqui um pouco a música. Vou deixá-la baixinha. O banquete dos publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Vamos falar um pouco sobre esta passagem também, portanto não vou alongar-me, vou apenas fazer a leitura. E Emmanuel, o Espírito, comenta esta passagem que está registrada no Evangelho de Mateus. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Aqui, Emmanuel, para que nós entendamos, normalmente como a leitura é feita de forma direta, às vezes pode haver alguma dificuldade na percepção numa primeira leitura. Ele vai fazer a comparação entre essa refeição com os publicanos e a última ceia. Portanto, ele não está a misturá-las, ele está a fazer um comparativo. Então, não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos do apostolado. Última ceia, conhecida assim. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar. Era o círculo mais próximo. Porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo o generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. Então, dois momentos diferentes, cada um deles com a sua significação. O banquete dos publicanos
tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha. E que, não só nas ocasiões de fé, permanece presente entre os que o amam, em qualquer tempo e situação. Está pronto a atender as almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Vamos unir então os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Não é nenhum ritual, é apenas para que sintamos o ambiente onde nos encontramos. Há um objetivo comum entre todos nós. Saímos de nossas casas e desejamos um encontro de paz, de conhecimento, e que levemos daqui a doce presença de Jesus em cada coração, para servir em momento oportuno. Dirigimos-nos a Ti, Mestre querido, com o coração cheio de alegria. Nós sentimos alegria neste momento. Uma alegria sã, serena, pela gratidão que já nos anima a alma. Nesta manhã, Jesus, optamos por este encontro. Sentimos a Tua doce, amorável presença. Luzes se derramam, pétalas se materializam, derramando-se sobre cada um de nós, trazem uma luz própria e que nós acolhemos. Para que os minutos a seguir, Jesus, sejam de estudo, de boas emoções. Rogamos de todo o coração, Mestre, que neste clima de paz, tudo aquilo que de bom conseguirmos emanar, produzir, seja instrumento útil para outros irmãos nossos em necessidade. Sentimos que é necessária a paz em nosso planeta. Então nós emanamos paz. Agradecidos pela oportunidade deste encontro, damo-lo por iniciado. E ele torna-se tão importante, porque é feito em Teu nome. Fica conosco, Senhor. Muitas vezes nos bastaria a calmia, a serenidade de uma simples prece. E por vezes sozinhos é difícil. Então em família, em companhia, construindo algo diferente, eu ia dizer fácil, mas é a palavra que me vem à mente. Mas é mais simples de o fazer. E reconhecer isso é reconhecer que juntos, de mãos unidas, com objetivos comuns, tornamos-nos realmente mais fortes. Jesus dizia-nos que sem o Pai Ele nada podia, e era Jesus. Então nós, sem o Pai, nada podemos. E o que faz parte da obra de Deus é reflexo da sua existência. Então nós necessitamos da obra de Deus. E todos somos obra
de Deus. Precisamos uns dos outros e, ao mesmo tempo, caminharmos de forma elevada, sem criar dependências e, ao mesmo tempo, interagindo para crescermos. Isto é excelente. Então, este clima de paz permite que cada um de nós já esteja a receber aquilo que necessita. Eu vou fazer referência a esta frase outra vez, porque todo o estudo vai ser centrado aqui. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Muito bem. Então sejam todos bem-vindos. Joana de Ângeles, depois de falar sobre então esta refeição de Jesus, de trazer o ponto de vista espiritual e psicológico de Jesus, aplicando essas emoções a essa refeição, ela mostra-nos um quadro muito da humanidade. E conforme vamos estudando, ou iremos estudar aqui as passagens do Evangelho, vamos entrar em alguns detalhes que não faremos agora. E ela, na parte final, vamos começar pelo final, ela diz que é emocionante constatar-se que o terapeuta por excelência jamais se recusa a atender a quaisquer pacientes, em todos os momentos, desde que se lhe facultem adentrar na casa do coração. Por maiores que sejam os dramas, não há desamparo. A primeira ideia que surge quando o problema é muito grande, ou a dor ela é muito pungente, é que houve algum engano. Eu não estou a ser amparado. Não é verdade. Quanto maior o drama grave, maior o amparo. É sempre assim. Porque se o drama é grande, o compromisso também o é, e envolve muito mais gente do que aquilo que nós estamos a ver num primeiro momento. Então, este é um conceito estruturante para que nós vençamos as dificuldades sem deixarmos-nos cair. E quando cairmos, levantemo-nos. Mas quanto mais dificuldade nós tivermos a perceber ou notarmos neste processo em que, se eles são difíceis, nós achamos que está errado, temos mais um embaraço, que é o nosso próprio comportamento, a nossa própria visão sobre o problema. Então, termos isto como uma certeza. Tá bem? Isto vale para nós e vale para as pessoas que estamos a procurar ajudar nesta ou naquela outra circunstância. Às vezes, dói-nos mais a dor do outro, porque nós não conseguimos chegar até lá e retirar aquela dor. Muitas vezes pensamos na substituição. Olha, eu até me substituiria, eu até substituiria aquela pessoa naquela dor, porque eu acho que eu enfrentaria bem. A pessoa talvez não o consiga. E essas relações emocionais nem sempre são fáceis, e é aqui que entra esse conceito. Ninguém está abandonado. Nós estamos com uma campanha, Somos Todos Ucrânia. Continuamos a receber aqui alguns alimentos que são entregues a instituições que estão creditadas para o fazer. São alimentos não perecíveis, portanto pode ser feijão, arroz, enlatados, com datas de validade alargadas, é natural, para que se faça aqui um trabalho bem estruturado. Portanto, aquelas questões, às vezes, ovos, coisas do gênero, não. Mas vamos auxiliar e continuamos a auxiliar. Temos recebido uma série de apoios. E a instituição fez agora um investimento comprando material próprio para socorro médico. E não compramos sem saber. Ou seja, houve um exercício de consulta para saber o que realmente estava a faltar no terreno de ação para auxiliar nessa área da saúde. Então, esse investimento foi feito e nós continuamos, então, juntos a procurar apoiar este processo da melhor maneira. Tá bem? Quem tiver possibilidades, basta trazer, coloca-se ali ao fundo. Não é preciso arrumar no sítio, é só deixar na sacola, depois nós arrumamos, porque isto tudo depois vai identificar. Tá bem? Alguma questão? Muito bem, então estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar sobre estes temas que se referem, principalmente aqui, não são os que gozam de saúde e que precisam de médico. Neste capítulo, já foi estudado
a candeia sobre o alqueire, não vai ter com gentios, e para a frente ainda vamos ter a coragem da fé. Então, para a semana, é coragem da fé. Quem tiver com dificuldades de perceber às vezes a fé, vamos tratar da coragem, está bem? Nós, ou quem vier. E carregar a sua cruz. Reparem a bênção que eu tenho. Eu não vou falar de carregar a cruz. Okay? Tudo bem? A gente não gosta muito de falar nisso, não é? Às vezes diz que se pudéssemos fugíamos dela, não é? Mas é ela que nos transforma. Está bem? Então, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Quem nos afirma isso é Jesus, e vamos ver em qual passagem. Isto está em Mateus, no capítulo 9, versículo 10 a 12. Lembrar que Jesus vinha de atender várias pessoas e encontra-se com Mateus e diz: vamos para a sua casa. Então, na casa de Mateus é que se passa esta situação. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Não são, e tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Eu normalmente vou pedindo, quando estamos a estudar o Evangelho, ou qualquer outro livro, que nós adentremos no pensamento dos personagens e que nos situemos no local. Porquê? Porque se eu simplesmente ler isto, quando estiver a estudar o Evangelho, eu vou estar a ler uma história. Mas se eu quero vivenciar os conceitos, eu preciso de pacificação interior e viajar para o momento. Então viajemos. Coloquemos-nos ali, naquele local. A casa é de Mateus e as pessoas estão a chegar para cear. Estão a fazer uma refeição. Eu não conheço muito bem, também não estou muito preocupado com a organização, como é que se fez aquilo, porque isso é o de menos. O que importa é que Jesus está no ambiente. E nós podemos sentir Jesus no ambiente. Agora, nós podemos sentir cada um dos personagens. Os publicanos, é simples começar a estudar estes momentos dos publicanos, que eram aqueles que acabavam por servir aos dois lados, a Roma e aos judeus, portanto eram mal vistos. O que acontece é que esses eram consideradas pessoas de segunda pelos próprios judeus. E pessoas de má vida. Por quê? Porque não eram judeus. Logo aqui o primeiro detalhe, que é: quem é que julga essa pessoa? De má vida ou de boa vida? Quem somos nós? Hoje a história mostra-nos que o farisaísmo é uma forma fanática e que perturba o ser, que olha mais para os rituais e o exterior do que para o interior das pessoas e a realidade espiritual em que estamos inseridos, embora religiosos. Então perguntamos-nos aqui, afinal, quem era bom e quem não era. Porque na honestidade nós somos francos e podemos nos melhorar. Na hipocrisia estamos colocados sob uma máscara, um disfarce que dificilmente mudaremos nos primeiros momentos, porque queremos manter aquele estado. E é aqui que começa a nossa conversa. Quem é que pode julgar quem? Diante disso, ele ouve os fariseus, né? E é interessante também, só agora, tendo-os ouvido. A gente pensa assim, ele ouviu a conversa. Jesus não fazia nada que não tivesse um fim, um objetivo. Jesus marcou de forma indelével, como quem coloca os sulcos no terreno, né? Vai ao arado, vai fundo. Jesus fez isso através de seus exemplos. Então, todos os seus momentos, para nós, servem, ou deveriam servir, de lição. Se não servem hoje, amanhã vamos estar atentos. Então, Jesus, tendo-os ouvido, percebeu-os, registrou e esclareceu.
Mas primeiro, ouviu. Que é aquilo que nos falta muitas vezes ouvir. Eu falo por mim. Isto não é... Ninguém vai estar aqui na perspectiva de que A ou B ou C é melhor. Alguém aqui já é bom? Estejam à vontade. Lembram-se. Se nós sentimos que somos pessoas boas, o que temos que fazer? Temos que comprar um casaco largo, bem largo, para não amassar as asas. Está bem? Então... Então, nós estamos todos a aprender. Todos. Sem exceção. Porque senão, não estaríamos na Terra. Estaríamos em patamares elevadíssimos. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Já estamos na mesma sala? Ninguém é melhor do que ninguém. Deus ama-nos a todos. Eu não estou falando de Jesus. Deus ama-nos a todos de igual modo. Nossos comportamentos desarrazoados prejudicam-nos a nós, não diminui o amor de Deus por cada um de nós. Se eu sei isso, vou ter mais dificuldade em julgar os meus semelhantes, porque o amor é igual para todos. Simples, sereno, sem problema nenhum. Okay? Então, tendo os ouvidos, disse-lhe, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, Jesus veio para todos nós necessitados, em especial por aqueles que mais necessitam. Detalhe, quanto mais dificuldades emocionais nós tivermos, mais doentes estamos, mais necessitados de Jesus estamos. Quando alguém erra, quando alguém odeia, agride, é antipático, ele está bem de saúde? Ou nós, quando fazemos isso, estamos bem de saúde? Não estamos. Embora, vamos ao ginásio, o médico diz que está tudo ótimo, as referências estão excelentes. Por enquanto. Porque a saúde, em primeiro lugar, ela é mental. É o meu comportamento. Ora, nesta linha de entendimento, nós precisamos de médico e não de juízes. Quem é avarento não precisa de um juiz para dizer que ele é avarento. Precisa de um médico, porque emocionalmente está necessitado de um médico. Muito bem, agora aqui entra a questão. E nós? Nós somos julgadores ou somos médicos? Silêncio durante alguns instantes e vamos continuar. Está bem? Allan Kardec vai tratar deste tema sob uma ótica de medicina espiritual, digamos assim, posso usar esse termo, de como é que essa luz do conhecimento chega para nos curar e fazer uma perspectiva sobre a mediunidade, porque é Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, sobre a ótica espiritual. Então pode parecer aqui que vai para um lado diferente daquilo que importa, mas não, vamos ver que tem todo o interesse. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Eram os que estavam em maior necessidade. Dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê vista. Então Jesus ia procurar aqueles que buscavam o auxílio. E não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. O título do capítulo é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então Jesus, ele dizia as coisas uma vez, ele não andava, pelo menos para as mesmas pessoas, não dizia duas vezes. E essa é uma característica dos espíritos superiores. Que não é o nosso caso, não é? Às vezes estamos aqui a repetir. Parece que estamos muitas vezes, nós precisamos gravar isso na nossa vida. Ora, o que Allan Kardec está aqui a fazer-nos referência? Há pessoas que querem e há pessoas que ainda não querem. Quando nós insistimos com uma pessoa que não quer, estamos a prejudicar-nos a nós e a própria pessoa e a relação, porque a pessoa não quer. Então Jesus, quando chega nesta refeição, ele tem publicanos e pessoas consideradas de má vida, já percebemos aqui o conceito, e ele vai estar presente
dando o seu melhor, dando as suas palavras, os seus exemplos, e vai emanar amor suficiente para aqueles que conseguirem absorver e aproveitar esse momento. Os fariseus não estavam preocupados ou a pensar no que é que Jesus lhes poderia ajudar. Estavam lá para julgar, criticar. Olha aqui o nosso papel em muitos ambientes. Atenção, não estou a dizer que nós o façamos. Estou a dizer para estarmos vigilantes para não o fazermos, porque apenas perdemos tempo. Tudo bem até aqui? Se tiverem alguma questão, estejam à vontade, está bem? Reclamações. Fechou às 9 da manhã, portanto não há lugar, está bem? Mas questões, auxiliar, esse trabalho é de todos nós, ok? Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de ousarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Por que é que Allan Kardec traz a mediunidade? Porque o título é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Esta nossa referência de quem precisa ou não precisa da mensagem de Jesus ou dos conhecimentos de Deus, não nos compete a nós, compete a cada um absorver ou não. Então, a mediunidade tem esta função de nos trazer luz e aplicá-la. E depois haverá aqueles que abraçarão e outros não conseguirão. Ou porque não querem, ou porque ainda não percebem a profundidade do tema. Absolutamente aceitável. É natural que cada um esteja na sua fase. Respeitemos-nos com toda a serenidade. Então, a mediunidade, e Allan Kardec ouvia estas críticas, então, essa forma de divulgar, necessariamente, deveria ser para pessoas impolutas, pessoas absolutamente dignas. Mediunidade não é sinal nem sinônimo de moralidade. Eu posso ser médium, estudar os valores de Jesus e aplicar essa ferramenta dessa forma. Como também posso, com a mesma ferramenta, aplicar mal, atendendo aos meus interesses, não observando a necessidade do outro, quer de orientação saudável, quer de pacificação, e se houver interesse da minha parte, tendo uma mediunidade verdadeira, fantasiar, conquistar através da vaidade própria e do outro, ver os interesses materiais, e por assim vai. Portanto, mediunidade é orgânica. Ela é física. E Allan Kardec vai fazer aqui umas comparações muito interessantes. Isto, por que é que eu estou também a dizer isto? Porque volta e meia, eu estou a ser muito bonzinho. Não é característica minha ser bonzinho. É frequente as pessoas endeusarem outras porque têm características mediúnicas. Então, vive naturalmente. E um dia descobre que a pessoa é médium. Começa a tratar de outra forma. Não, gente, por amor de Deus. A pior coisa que se faz a um médium é fazer isso. Por quê? Porque vai acicatar justamente o que nos obriga, o que nos fez trazer essa ferramenta, que são as quedas pela vaidade no passado. Então hoje, humildade, serenidade. E se eu não provocar isso no próximo, tendo consciência, também posso ser responsável, já que conhecemos mais. Nenhum de nós aqui já pode alegar o quê? Ignorância, desconhecimento. Não podemos. É tudo tão tranquilo. Quando nós percebemos que a mediunidade é um processo natural, faz parte da natureza, não tem nada de excepcional. É diferente do habitual, mas excepcional, fora do... Não é. Ainda são as nossas fantasias. Então, vamos continuar com Allan Kardec, que diz, digamos antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Viu como ele me deu razão? Vira? É muito interessante. De que qualquer homem pode ser dotado como? De ver, de ouvir, de falar. Repare, colocou
o processo na mesma linha. É orgânico. Eu posso falar, posso ouvir e posso ter sensibilidade mediúnica. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus... Esta frase é maravilhosa, eu sei que alguns já leram, não é? E se Deus só houvesse concedido, por exemplo, a palavra aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Ou seja, se Deus não fosse tirar faculdades por nós usarmos mal, então nós teríamos dificuldade. O olhar de cobiça, nós começaríamos a ter dificuldade com a visão. Maledicências, nós ficaríamos mudos. Não funciona. Não é? Então, mediunidade é uma ferramenta e nós vamos educá-la com o tempo. Quando usamos mal a palavra, ela funciona como um bumerangue, né? Ela vai e volta. Pode demorar, mas vai voltar. Para quê? Para o nosso ensino. Então a mediunidade, sendo orgânica, tem a mesma perspectiva. Tudo bem? Ou seja, é só um elemento da nossa comunicação. Tudo bem? Isso para tirar aquela ideia que nós dizemos assim, ah não, para ser médium tem que ser uma pessoa boa. Não, para ser médium tem que estar encarnado. Mentira, até há médiuns na espiritualidade, tá bem? É mais à frente. Então, não há aqui nada de diferente na pessoa por ser médium, em termos de comportamento moral. Há um detalhe, e já agora vou dividir convosco, é que obriga a própria pessoa a ser mais vigilante. Porque sente quase que no imediato quando se está a encarreirar por pensamentos menos elevados, algo que lhe prejudique. Então, o sino toca mais cedo, pela própria percepção do ambiente em que se coloca mental e fisicamente. Agora, detalhe, às vezes não estamos atentos a isso. Okay? Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las. Como falar, como ouvir, mas não deixa de punir o que delas abusa. Detalhe aqui para o punir. Né? Punir, castigar e por aí fora. É uma forma de linguagem. Como é que, se eu usar de maledicência, como é que eu sou punido? Tcharam! Vão falar mal de mim? Não, gente. Quando eu usar de maledicência, repare, a intenção não é elevada, não é construtiva, não é para retificar, não é um trabalho para auxiliar. Olha, aquela pessoa não está bem, o que é que vamos fazer para ajudá-la? Não é maledicência. Olha, aquela pessoa não está bem. Ah, está bem? Os valores que tem, ai meu Deus. A maledicência, o que é que vai acontecer? Ela voltará. Mas não, a punição não está aí. É a nossa consciência, no momento, que já não fica bem. Porque sabemos que estamos a fazer uma coisa que não está correta. Ah, mas eu tenho tanta força na maledicência que isto não me afeta. Eu falo e estou à vontade. É natural. Quando fizer o contrário, vai sentir uma paz que acaba por descobrir que não sentia. Quem viu a luz já não quer a sombra. E quem conhece a sombra quer a luz. Se eu não experimento, ou pelo menos se não me lembro, as minhas opções podem ser realmente equivocadas enquanto eu quiser. Então, o punir, o castigar, não é que vai vir alguém com um látigo, colocar naquele, não sei se já ouviram falar naquele caldeirão que nos colocam ali a ferver. Aí depois tem um pobre coitado que anda lá com a lenha toda. Né? Isso é que deve dar trabalho. Nós estamos no quentinho, né? Então, isso não é essa punição, não essa fantasia nossa de que há alguém que nos vai punir. Esqueçam, está em nós o processo. Aí virão aqueles, mas se eu fizer alguma coisa de errada, eu vou ter essa situação acontecer-me de volta. Pode, porque eu coloco-me na situação daquele que necessita da experiência para a mudança. Então é um processo reeducativo. Não há cá punições. Eu porto mal no 8º ano. Estamos todos a estudar. Porto mal, não estudo e por aí fora. E vou repetir o 8º ano. É castigo? Mas eu não quero repetir o 8º ano. Aí, emocionalmente é um castigo. Porque eu não percebo que eu precisei da lição porque não aproveitei. Então, aí, a minha emoção é um castigo. Mas nunca o é. Porque é um processo reeducativo.
Se eu entro no processo reeducativo e digo, eu enganei-me, eu deveria ter me portado de outra maneira, eu estou a ver os meus amigos lá à frente e eu estou na retaguarda. Aí eu penso, isto é um castigo, é emocional, eu não aceitei ainda o processo. Okay? Sim, senhor, eu compreendo que a responsabilidade é minha, então eu vou dar para este grupo o meu exemplo e, como até sei um pouco mais, vou ser útil. Deixa de ser castigo e passa a ser uma oportunidade. Tudo bem? Então, punir, castigar e por aí fora é uma forma de linguagem, porque Allan Kardec sabe como as coisas funcionam. Mas nós, muitas vezes, na linguagem mais rápida, precisamos perceber ou ter este conceito de que as coisas vão e voltam. Agora, se eu chamar punição, seja como for, depende da minha linguagem. Está bem? Então, Deus otorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde? É por causa do nosso orgulho, né? Da nossa vaidade. Né? Não, eu não estou à altura. Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade. Quem eram os fariseus para dizer que aqueles seriam pessoas de má vida e por aí fora? Com o comportamento que eles próprios tinham. Então, nós não sejamos os fariseus. Quando fizermos esse exercício mental de nos colocarmos diante de Jesus, a fazer essa refeição, a perceber o ambiente, coloquemo-nos no lugar também dos fariseus. Para perceber emocionalmente aonde é que eu não devo estar. Se eu, em dado momento, e isto é muito simples, gente, é pão nosso de cada dia para estudo e para vivência. De cada vez que eu recuso me colocar no lugar de alguém, nesse processo, por exemplo, de estudo, significa que eu ainda não tenho segurança suficiente ou tenho uma prevenção tal que, no fundo, acaba por ser a minha realidade interior. Nós não devemos ter dificuldade nenhuma em nos colocar no lugar do outro para perceber quais seriam as nossas reações e aplicar o homem novo. Então, revela-nos muitas vezes essa dificuldade. Se eu estiver a estudar o Evangelho e estiver a pensar mal dos fariseus, porque são isso, são aquilo outro. Calma, gente. São pessoas como nós. Quantas vezes nós não somos fariseus? Muitas. Eu, pelo menos, né? Não vi ninguém com casaco muito largo. Está bem? Então, esta noção de simplicidade e de respeito pelo outro faz com que nós tenhamos essa oportunidade de parar e refletir. Nós fazemos isso muitas vezes, não tantas quanto deveríamos. Desculpe ter perguntado e respondido. Mas é mesmo assim. Né? Porque nós sabemos essas coisas todas. Aplicá-las depois fica mais difícil. Aí o que acontece? Aí começamos a reclamar da vida. Queixamos-nos de tudo e por aí fora. E vem Jesus e diz assim, não te agastes com o dia de amanhã, já te basta a azáfama de hoje. É o nosso terapeuta e ele disse, então eu ando aqui angustiado e por aí fora. Parar para ouvir o que Jesus nos disse, que é o nosso terapeuta, e cumprir. Então eu vou ao médico, e o médico diz, você precisa mudar este comportamento, esta alimentação vamos alterar para aqui e para lá, e vai tomar esse medicamento. Eu paguei para ir ao terapeuta. Eu paguei para ir ao médico. E o médico disse para fazer. Eu vou fazer? Se eu quiser. Jesus veio em abnegação e deu-nos todas as bulas, todas as receitas. Eu tomo se eu quiser. Simples, não é? Tudo bem? Detalhe, não se enganem. Nós não tomamos ao longo desses séculos. Eu estou aqui, nós estamos aqui, é porque ainda não tomamos as decisões ou atendemos ao receituário que o médico nos deu. Está bem? É só isso. Combinado? Então, ninguém é melhor do que ninguém. Ok? Muito bem. Este limite está falado. Ok? Nós devemos nos respeitar e compreender as dificuldades de cada um. A mediunidade é conferida sem distinção. Para bons ou para maus. A fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas. Olha, a todas as classes da sociedade. Ao pobre como ao rico.
aos retos no comportamento, para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Ou seja, mesmo nós na mediunidade estamos a precisar desse medicamento ou dessa oportunidade de mudar o nosso dia a dia. Simples. Dúvidas? Querem que leia outra vez? Não pode viajar na maionese, tá bem? Fica por aqui. É por isso que Deus permite que em todas as classes, em todas as situações, haja mediunidade. Eu, certa feita, agora é gravado, eu não posso dizer tudo, senão a pessoa descobre que eu disse isso, mas eu vou dizer. Certa feita eu vi um comentário de uma pessoa espírita dizendo assim: eu acho, que é logo um erro, né? O achismo é uma coisa tremenda. Eu acho que Jesus só deveria deixar à frente das casas espíritas pessoas corretíssimas, não foi bem o termo que ela usou, e que provassem realmente estar em condições. E eu pensei, bom, eu vou embora já. Não estou a fazer nada. Nós temos muitas vezes esta pretensão de achar o que Jesus deveria fazer. Onde é que Deus se engana? Nós temos esta perspectiva e nem nos apercebemos. Porque a nossa opinião sobre a organização do mundo é tão boa que eu acho que Deus se engana. Aquela pessoa não podia ter aquelas características. Aquela reencarnação nem devia existir. Afinal, por que eu não me lembro das encarnações do passado? Eu acho que isso está errado, eu deveria me lembrar. Claro, Deus se enganou, não é? Por quê? Porque a minha opinião conta. Né? Então, eu, ao entender que a mediunidade não deveria ser dada a qualquer um, estou a dar opinião sobre as leis. E as leis mostram que não é assim. Então, eu devo perceber por que é que as leis são assim, e é o que Allan Kardec está a explicar. Porque acaba por ajudar as pessoas que estão no bem a fortificar-se, porque têm uma luz e um conhecimento espiritual que validam os seus comportamentos e as suas tendências, e, ao mesmo lado, acaba por trazer aos viciosos uma outra orientação que poderá ser bastante útil para a sua mudança. Tudo bem? Amigos mudantes? Então vamos lá. Sempre, né? Isso é bom, isso é bom. O sempre é uma eternidade, né? Então, por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Temos dificuldades? Mediunidade surge? Tudo bem, não tem problema nenhum. É uma ferramenta. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Uma coisa é alguém dizer-nos, outra coisa é um espírito. Eu estou a ouvir aquilo. Agora, eu posso aceitar ou não. Sempre esse livre-arbítrio. Nenhum médium ele é obrigado a um comportamento. Nenhum médium é obrigado a aceitar aquilo que está a receber. É como nós. Tomamos as nossas decisões no nosso dia a dia. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu durante muitos anos, e hoje cada vez menos, e ainda bem. A pessoa chega na casa espírita, ou espiritualizada, seja como for, e é recebida, com todo respeito, e dizem assim para a pessoa: noto, pelas características que me apresenta, que é médium, já para a mesa trabalhar, porque você veio com essa obrigação. E se não atender, a sua vida vai ser uma desgraça. Você vai sofrer, que é uma coisa tremenda. Por quê? Porque os espíritos que estão à sua espera para que você cumpra a mediunidade estão aí a persegui-la enquanto você não fizer. Gente, se tiver espírito a me perseguir, não quero o meu bem pela mediunidade. Os espíritos maduros, elevados, respeitam as nossas condições. Agora, se eu me comprometi com espíritos de ordem inferior, eu devo trabalhar a minha inferioridade transformando-a em qualidades. Ninguém é obrigado a nada. Cada um de nós toma as nossas decisões. Agora, temos compromissos? Temos. De atender aqueles que prejudicamos no passado? Sim. Mas nós temos compromissos todos os dias. Devemos atendê-los? Claro que sim. Somos obrigados? Não.
Então, desmontar esta ideia de que chegando a uma casa espírita, tendo mediunidade, tem que trabalhar. O primeiro trabalho é a doação no lar. No nosso posto de trabalho, no autocarro, doando do melhor que temos. Essa é a mediunidade mais agradável a Deus. Porque amamos ao nosso próximo, é aquele que está ao nosso lado. Não adianta nada eu ser médium, receber mensagens, atender espíritos em sofrimento e depois tratar mal a família, tratar mal os vizinhos, andar sempre com queixumes, a reclamar e por aí fora. Por quê? Porque quando eu desencarnar, eu vou me ver com a minha consciência e vou continuar a ser exatamente quem eu sou, apesar de ter feito algumas coisas. Vai contar a favor, atenção, que fizemos de bom. Mas o que conta é esta maturidade que cada um de nós pode encontrar no comportamento diário, não é só no dia em que vai a uma atividade no centro espírita. Então, o que estamos aqui a fazer? Para quem não tem questões mediúnicas, não está preocupado com isso e por aí fora, é perceber o conceito que Deus nos dá em termos de liberdade de ação. Tudo bem? Há muitas fantasias que foram sendo derrubadas através do quê? Do estudo, do conhecimento, racionalidade, percepção de como é que os espíritos lidam conosco. Muitas vezes nós pensamos na espiritualidade de forma o quê? Fantasiosa. Pensamos que são lençóis, são luzinhas e por aí fora. São espíritos, são pessoas como nós. E isto coloca-nos num patamar de entendimento bastante mais maduro. Está bem? Combinado? Eu espero não ter derrubado a fantasia de muita gente. Não, não é? Não, de certeza não. Claro, já estudamos, conhecemos isto. É só um recentrar das ideias. Ok? Então, os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de maneira a impressioná-lo do modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Okay? Reforçando aqui a ideia, é para a própria pessoa. Okay? Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Olha só. Não precisa buscar. Chega. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação se estiver a agir contrariamente aos bons conselhos. Okay? Então, a partir do momento que você escreve, que você ouve, está tudo à sua mão, você é mais responsável. É só isso. Agora, detalhe. Eu não sou médium. Mentira, né? Todos nós somos médium. Fala médium ostensivo. Então, o que é que eu... Enquanto não tendo a característica de mediunidade ostensiva, devo perceber como me relaciono e o que é que eu vou poder ajudar, ou como poderei ajudar, num processo destes. Quer trabalhando numa casa espírita. Os trabalhos na casa espírita não são trabalhos forçados, também já agora. E paga-se muito mal, meu Deus, materialmente falando. Então, não há aqui 13º nem nada. É só a oportunidade de servir. É tão bom, faz bem à alma, é uma coisa impressionante. Eu aconselho vivamente. Tá bem? Então, é perceber o nosso entorno. Eu não tenho a característica mediúnica objetiva, mas percebo quem está à minha volta. Há pessoas aqui, que eu conheço, têm filhos que têm essa característica, então precisam desta estrutura de conhecimento para educar de forma madura. Temos pessoas que têm irmãos, familiares. Outros estão candidatando-se a servir na seara espírita. Ora, para o fazer, convém que nós tenhamos estrutura desta natureza. Mais madura, mais à vontade para perceber como é que as coisas se processam. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? É que eu digo tudo bem, olho para lá, vocês não falam, né? Aí eu tenho que olhar para vocês. Tudo bem? Lina, Sara, tudo bem? Francisco, tudo bem? Tudo mesmo? Sério? Aí ao fundo também? Tudo bem? Então vamos lá. Se não aproveitar, será então punido. Está aqui o punido, né? Punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Eu estou a utilizar a característica mediúnica em proveito próprio a prejudicar o próximo.
Ok? Primeiro problema é a minha consciência. Porque eu estou a descumprir aquilo com que me havia comprometido antes de encarnar. Este é o grande detalhe. Não é uma coisa, surgiu a mediunidade. Bom, calhou. Eu ia passar e a mediunidade apanhou. Como se fosse um cometa. Não, mesmo um cometa não seria acaso. Não é assim. Há um compromisso anterior. Muitas vezes, caso não saibam, trabalhamos décadas a fio na espiritualidade, em experiências semelhantes àquelas que teríamos ou nos comprometemos a ter na Terra, para que, quando aqui chegarmos, não termos a consciência dos factos, mas termos a estrutura emocional nos conduzindo nesse caminho. E muitas vezes, sem saber de facto, ou seja, ipsi verbis, com letras e por aí fora, está no nosso íntimo o caminho a ser percorrido. E cada vez que nos desviamos, sentimos que não está bem, então colocamos-nos a caminho. E esta é a lógica deste processo, em que, se não aproveitarmos bem, pode ser retirado a nosso favor. A característica mediúnica não é bem retirado, porque a ideia não é retirar, é como que colocar um véu, diminuir essa percepção, de forma que eu não me comprometa mais. Olhe o trabalho dos benfeitores em nosso favor. Okay? E outras formas haveriam, não vamos entrar aqui nos detalhes. Vamos falar só desse véu que se coloca sobre essa característica mediúnica. Ou então, deixa estar, e cada um de nós vai aprender até o final, desde que não prejudique terceiros que não o mereçam. Portanto, aqui é todo um encadeamento. Agora, quando ele diz assim, sem prejuízo das aflições reais, gente, se a nossa consciência nos bombardeia, desequilibrando-nos emocionalmente, nós vamos ter problemas de saúde. Vamos atrair magneticamente situações que nos chegarão, que nos prejudicarão. São coisas reais. Agora, isto é castigo. Eu vou fazer o bem porque tenho medo do mal? Eu vou fazer o bem porque tenho medo do mal? Isso é uma troca ainda, e não uma barganha. Ainda não amadureci. Vou fazer o bem porque me sinto bem. Porque faz bem falar o bem. Alegra-nos a alma e traz saúde às nossas células falar do bem, da alegria, da esperança. E às vezes, sabe Deus como, lá dentro a gente está vendo tudo a cair. Nós gravamos e temos essa estrutura. E é esse o patamar que nós devemos chegar. Por que estamos aqui ao domingo? O que estamos aqui nós a conversarmos? Quer dizer, está quase que um monólogo, né? Vocês hoje não têm participado. O que estamos aqui a fazer no fundo? Aprender coisas novas? Não. Jesus já nos disse tudo. Tudo. Está tudo nos livros. Nós vimos aqui, no fundo, muitas vezes sem nos apercebermos, para recentrar as ideias, reequilibrar as emoções. E temos aqui quem? Os nossos benfeitores, o nosso anjo da guarda. Há espíritos aqui. Quem está no vídeo não nos interne, não estou a vê-los. Os espíritos que aqui estão, muitos deles, coordenam os nossos grupos familiares. Não é só a nossa vida, é do nosso grupo familiar mais alargado. Encarnados e desencarnados. Ter esta consciência coloca-nos num mundo com uma percepção diferente. Eu digo isto várias vezes porque é a sensação que eu tenho. Essas paredes deixam de existir. Ganhamos uma dimensão completamente diferente. A doutrina espírita faz isto em nós. Derruba as paredes. Deixamos de ser seres limitados. Okay? Então, este conceito de que volta para nós a má utilização é verdade e é reeducativo. É só isso. Está bem? Está tudo certo no lugar certo. Okay? A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Eu só quero receber espíritos de luz. Eu posso dizer que quem afirmar isso, a última coisa que vai receber são espíritos de luz. Ok? Por quê? Porque Jesus disse-nos tantas vezes: eu vim para servir. Se nós queremos compreender e seguir as orientações de Jesus,
é perceber para que ele veio. Então, é para isso que também cada um de nós veio, para servir. Distraidamente, queremos ser servidos. Tantas vezes queremos ser servidos. Como? Com os elogios, os reconhecimentos, com os benefícios no mundo que eu aplico e quero de volta. Plantemos. Esse é o nosso trabalho. Servindo. O que vier será consequência e necessidade nossa. Pacificação interior. É um exercício. Ah, mas eu queria aquele objetivo. Ótimo, trabalhamos para ele. E se não conseguirmos? Nós não tentamos. Nós fomos à procura para conseguir. Conseguimos? Ótimo. Não conseguimos? Opa, não consegui. E a vida? É esse o objetivo? Ou o meu objetivo realmente é um objetivo elevado em termos morais de comportamento, em que eu vejo os compromissos para atender à melhoria do ambiente? Eu não estou falando só da natureza, estou falando da natureza de vida. Eu quero ser uma pessoa melhor para ajudar a sociedade a ser melhor. Esse é um objetivo amplo. Agora vamos aos caminhos. Ora, o que nós temos é esta percepção de que só com espíritos superiores é que nós estamos bem na mediunidade. Não. Nós não viemos para ser servidos pelos espíritos superiores. Nós viemos para servir. Nós viemos à Terra para progredir. Se eu quiser ser servido, eu não vou servir. E quem serve, aprende a fazer. Quem é servido, não aprende. Servir é tão bom. Aprendemos tanto. E quando a gente descobre uma coisa nova? Olha, afinal, era possível. E também descobrimos que aquilo que a gente achava que era fácil, afinal é muito difícil. Como é que as pessoas conseguem? Damos mais valor. Fazendo o quê? Servindo. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência, amparo. Amparo para quê? Para servir. Ou seja, quem é que nos assiste, quem é que nos apoia? Os espíritos, atenção, não estou a dizer eu, estou a dizer o que devemos pensar. Os espíritos superiores. Para quê? Para atender aos sofredores. Recebemos mensagens de espíritos elevados? Sim. Ótimo. Mas com um fito, com um objetivo, que é servir aos que sofrem. Então, aqui fala-se na assistência, não é na comunicação. Comunicar é com espíritos elevados, sim senhor, se tivermos aptidão para isso, e atender essencialmente aqueles que necessitam. Isto é assim, para quem não conhece do trato mediúnico, eu posso vos dizer, olha, para quem conhece, eu não vou dizer nada. Para quem não conhece, eu posso vos dizer que 5 minutos de choque anímico no atendimento a um espírito sofredor, o médium sente de 0 a 100% da dor do espírito que se apresenta, ele sente 10, 15, alguns sentirão mais dependendo da sua capacidade ou da característica mediúnica, da dor daquele que partiu. Atenção, se partiu com dor, estou colocando espíritos sofredores, está bem? E o que é que vai acontecer? 3, 5, 10 minutos num choque anímico e uma pessoa que estava a sofrer há décadas encontra a oportunidade da libertação da sua dor, do seu desespero. Percebem isto? Servir. Amar o semelhante. Se nós nos queixamos, o que é que a gente faz no dia a dia? Pronto, mais fácil assim. Casimiro, eu sou uma esponja. Eu não vou chegar perto daquela pessoa que eu fico doente ao lado dela. Acontece. Gente, eu também não gosto de chegar perto de alguém e ficar doente. Não é essa a ideia. O que é que eu vou fazer? Ou pelo menos, na ótica de servir, eu vou melhorar as minhas capacidades de entendimento. Eu vou conhecendo. Eu vou melhorar a minha capacidade de vigilância. E eu não vou me afastar das pessoas. O que eu vou fazer é, quando estiver nessa iminência da proximidade,
vou colocar o meu pensamento elevado e vou doar do melhor que eu tenho. E não ficar à espera de que a pessoa me dê coisas positivas, porque aí é que eu me engano. Então eu vou e dou a mesma capacidade que a pessoa tem de transmitir energias para mim, me deixar incomodado. Perante Deus somos todos iguais, não é? Então eu também posso doar. Eu dou o que eu quiser. Então eu vou doar coisas boas. Então o caminho passa para lá. Ah, mas eu ainda assim me sinto tocada por aquela emoção menos boa. Ótimo! Que bom! É sinal que nós demos coisas boas. Foi o que nós doamos, servimos. E ainda ajudamos a aliviar a dor do outro. Nós viemos para servir. Então, em vez de nos queixarmos das dificuldades, pensemos na capacidade que nós temos para alterar as situações. Crescimento, integralidade. Leva tempo, mas funciona. É muito bom, tá vendo? Casimiro, você está falando isso, mas você não sofre o que eu sofro. Ainda bem, porque eu, já sabe Deus que eu suportar as minhas, ainda mais suportar dos outros. Ou seja, respeitemos a dificuldade de cada um, mas saibamos que o caminho é este. No dia em que a minha dor me toldar a capacidade de perceber o melhor caminho, significa que eu vou ficar sobre essa dor o tempo que eu quiser. Até que eu me aperceba e diga assim, ok? Então, este é o caminho. Eu já cheguei ao objetivo? Não. E aí eu assumo. Não, eu não cheguei, mas é para ali que eu vou. Então eu vou para ali. Se eu não aceitar que o caminho da paz, da saúde integral depende de mim, eu vou continuar à espera que os outros me tragam aquilo que não vão trazer. E se me trouxerem, que pode acontecer, sinto um alívio por aí fora, amanhã vou voltar à mesma situação. Até que eu aprenda que sou eu o artífice da minha mudança. Então, o bom médium, pois não é este que se comunica facilmente. Né? É o que vai servir. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Essa relação com o próximo, eu disse agora há pouco, eu vou perto de alguém e sinto-me mal. Isso é mediunidade, gente. Não é ostensiva de comunicação. Todos nós somos médiuns. Estamos a captar e a doar. Agora, eu estou no mundo. Eu atiro-me para a água. Se alguém estiver se afogar, cada um tem a sua resposta. Porque uns sabem nadar, outros não sabem, outros têm treinamento, outros não têm. Então, espera aí. Eu posso fazer a mesma coisa, atirar-me ou não, de acordo com as minhas aptidões e conhecimentos e formas de estar. Eu, na vida, no cotidiano, vou fazer as coisas de acordo com essas que eu sei ou não sei fazer. Agora, nós já não podemos aqui, como foi dito, alegar o quê? Ignorância, desconhecimento. Que nós já sabemos. Saímos de casa, foi o nosso azar. Saímos de casa, viemos ao centro espírita, soubemos umas coisas e aí fica mais difícil. Então, quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Bom, deixa eu voltar aqui, só para que vocês se apercebam. Esta comunicação aqui de Allan Kardec sobre a mediunidade, para não deixarmos a candeia embaixo do alqueire, iluminar, trazer luz, é para todos. Jesus veio para todos. Se na nossa cabeça tivermos a crítica para com alguém, lembremos que Jesus também veio para esse. E Ele espera que nós, hoje, com conhecimentos diferentes, sejamos instrumentos cristãos e não julgadores. Simples. Ok? Fantástico, não é? Agora imaginem todos nós, sob o mesmo teto, na mesma família, a viver assim. Que lindo! Não é? Uou, fantástico, até me sinto emocionado. Agora, e se não tem? Não tem problema, respeitamos uns aos outros e vamos trabalhando, cada um faz a sua parte e a coisa vai andando. Ok? Agora, eu trago aqui, dentro do conceito, uma correlação que é no nosso lar, capítulo 7, coincidência, nós estamos no estudo deste capítulo. Perdão. Não, está errado. Não é o nosso lar, é os missionários. Está bem? Enganei-me ali no escrito, está bem? Deus há de me perdoar por isso, não?
Está bem? Vocês não culpam ninguém. Eu nem estaria preocupado. Muito bem. Então, irmão Francisco, um dos mentores de trabalhos de auxílio a pessoas que estão para desencarnar, diz-nos isto. Vocês estão a imaginar, não é? Imaginem que eu estou para desencarnar. Não, agora que não está... Fiquem tranquilos, não vai acontecer. Acho que não. Eu quero dizer que não é momento propício para que isso aconteça. Mas quando eu estiver para desencarnar, eu espero pelo menos ter feito alguma coisa para merecer ali um tratamento. Olha, leve ali o rapaz. Ao menos isso. Se não der também, tudo está certo. Então, há grupos de espíritos que vão atender a esses processos de desencarne. São inúmeros. Inúmeros. Então, este irmão Francisco, que tem um vínculo ao nosso lar, dentro do trabalho que realiza, depois de um atendimento em que houve ali uma possibilidade de manter-se a pessoa durante algum tempo na Terra, ele faz este comentário sobre esses grupos de trabalho que estão na espiritualidade. Então ele diz assim: quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Eles fazem esse trabalho e quase ninguém conhece. Tudo bem? Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Somos nós encarnados que não os percebemos. Okay? Isto, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Ou seja, naquela refeição havia quem estivesse a criticar os que estavam ali. Por quê? Porque se achavam superiores. Agora olha o registro de humildade. Irmão Francisco, por aquilo que nos apercebemos, tem uma aptidão amorosa para atender aqueles que estão em sofrimento. Estejam desesperados, esteja como estiver, o amor suplanta aquilo e eles olham para um ser humano com imenso amor. Ora, o que acontece aqui? Olha a humildade dele. Ele diz: muito bem, nós estamos a fazer isto, e ele percebe que, apesar de ele ser bom aos nossos olhos, ele está sempre amparado pelos superiores, que veem as suas dificuldades. Então, na relação aqui, é perceber que nós não somos julgadores de ninguém. Na refeição, no ágape íntimo com Jesus, nós somos todos filhos de um mesmo Pai, dentro das mesmas leis. Então, não são pessoas de má vida, não são pessoas que não têm oportunidade. Jesus foi claro: eu vim para os que estão doentes, na necessidade que ele pode atender. Ora, então, os Espíritos ajudam-nos. Tudo bem? E se nós acharmos em dado momento que estamos bem, nós continuamos a ser ajudados. Porque nenhum de nós é perfeito. Eu vou fazer um trabalho e vem a vaidade. Estão lá os benfeitores a trazer uma mensagem de humildade. Simples. Aí quando estivermos já num patamar um pouco mais elevado, esperemos estar daqui a uns muitos séculos, seja lá o que for, depende da nossa velocidade. Quando estivermos lá em cima, aí não, aí já não precisaremos de auxílio superior. Continuaremos sempre a precisar. Porque para evoluir, a lei é de fraternidade, companheirismo. Os que sabem mais nos auxiliam e assim vai. Tudo bem? Então, esta mensagem nos missionários, embora seja um trabalhador do nosso lar, dos missionários, mostra-nos a espiritualidade a fazer trabalhos maravilhosos em nosso favor, mas mantendo a humildade, sabendo que eles também são necessitados de amparo superior. Isso é para nós registrarmos emocionalmente, acima de tudo. Assim, e isto já é Joana de Ângeles, na mesma lição com que iniciamos o trabalho. Assim, regozijem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz real que proporciona, porque os sãos não necessitam de médico. Somos nós que necessitamos. E regozijemo-nos, como dizia Paulo, sempre. Sempre. Vamos deixar Jesus
a sua mensagem, o seu exemplo, adentrar no nosso coração. Quando a luz do Cristo entra no nosso coração, não há espaço para as mazelas, para as queixas, para a maledicência, seja o que for, porque nós enchemos-nos de luz. Detalhe, estamos longe disto, mas há um momento de Paulo, depois de ter prejudicado Abigail, seu grande amor, depois de ter permitido e facilitado e conduzido a lapidação de Estevão, depois de ter perseguido e destruído instalações até dos primeiros cristãos, quando ele conhece Jesus, ele tem um diálogo épico e pergunta a Jesus o que quer que ele faça. E ele, quando faz essa pergunta, ele é honesto e segue as orientações de Jesus. Passado muitos anos lá para frente, depois de ser apedrejado, expulsado, quase morto e por aí fora, ele diz-nos aquilo que um dia nós diremos. Um dia lá para frente, mas esse é o caminho. Já não sou eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Não há lugar para outras coisas. A alegria da vida, a plenitude da luz. Nós sentimos essa luz a iluminar cada uma de nossas células. É esta alegria interior. Então tudo isto é conhecimento. Depois aplicamos a emoção ao conhecimento e crescemos. Algum comentário que queiram fazer? Alguma dúvida? Então nós vamos encerrar o trabalho. Vamos deixar a luz acesa ainda. Vamos fechar os nossos olhos e viver um momento maravilhoso. Um momento hoje único. Vamos estar com Jesus. Apesar das imagens de hoje, as terras por onde Jesus andava não eram tão áridas como aquelas que hoje encontramos. As figueiras traziam um perfume. A vida era simples. Muito sofrimento, muita dificuldade. Mas havia bons corações. Preparava-se na estrutura emocional de muitos a mensagem do reino de Deus. A terra estava a mudar. A sociedade crescia. A azáfama, o mercado. E Jesus, depois de atender aquele que desce da maca, é atendido dentro da casa, isso na casa de Pedro, continua caminhando, vai distribuindo as suas bênçãos, os seus conhecimentos. E ele pelo caminho encontra, e podemos ver, Mateus. Ele encontra Mateus e diz-lhe: é preciso que hoje entremos em tua casa. É parecida com a história de Zaqueu. Era pelo caminho. Jesus não marcava as reuniões, ele encontrava as almas. Então eles vão ter a casa de Mateus. E então chegam os publicanos, chegam aqueles que eram considerados de má vida, poderiam ter interesses diversos. Não conhecemos a dimensão da casa, mas de certeza uma casa com portas amplas, em que as pessoas pudessem chegar, nem sempre se sentavam. E ali está o ambiente. Jesus adentra e vê aquelas pessoas. Conhece-as a todos como nos conhece a nós. E somos nós que estamos na casa. Tenhamos paz neste momento. Observemos o ambiente. Há um certo vozerio. E Jesus pousa o seu olhar sobre todos. Aos fariseus, que também ali estão, pouco sensíveis. Alguns ainda com receio de suas próprias emoções junto a Jesus, porque algo lhes fala a alma.
mas os interesses ainda lhes toldam a visão e a percepção do ambiente. Então Jesus olha para cada um de nós e ali se encontra. Nós estamos ali. E Ele se declara o nosso terapeuta. Eu vim por vós, que já quereis ouvir. Fala-nos ao coração, Jesus. Emocionamo-nos. E vamos orar em silêncio, conversando contigo, agradecendo, pedindo ou louvando. Vamos orar tranquilamente, na certeza da presença de Jesus. Em nossos pensamentos, Mestre querido, Tu que nos conheces tão bem, passaram os nossos entes queridos, estão lado a lado conosco, mais ou menos distantes. E estão também aqueles que testemunhamos a sua passagem na terra. Seres que amamos. E que hoje nos conforta a alma saber, Jesus, que a vida não cessa. Que as relações de hoje se reconstroem dia após dia para o bem. Estamos em paz. Pensamos naqueles que, porventura, se antagonizaram conosco. As afinidades aparentemente foram prejudicadas por este ou aquele outro motivo. E com quem desejamos nos reconciliar, em primeiro lugar, emocionalmente. Mestre amado, nesta ceia, nós nos colocamos no lugar de todos. Respeitamos-nos, porque procuramos entender a Tua mensagem. Se algo não está bem, se alguma doença se apresenta, não é de julgamentos que se procura. É da Tua terapia, da Tua paz, que alarga a visão e nos coloca diante de Deus, nosso Pai. Pai nosso, de todos nós. No início deste encontro, Jesus, todos nós tivemos a vontade firme e sincera, antes mesmo desta ceia, de que aquilo que nós produzíssemos de bom chegaria àqueles, ou pelo menos desejamos, àqueles que mais necessitam. Agora agradecemos, porque sabemos que os Teus trabalhadores aqui presentes tudo fizeram e continuarão a fazer para nos auxiliar a todos nessa jornada terrena, aqui presentes ou por este mundo afora. A lei do amor, a cobrir a multidão de pecados, de enganos, de equívocos. A lei do amor, Jesus, que nos ensinaste, falando e exemplificando. Nas regiões mais difíceis, físicas ou espirituais, faça-se com serenidade a Tua luz safirina, que não violenta, que não agride, apenas convida. Convida a que cada um desperte para um novo caminho. Encerramos a tarefa da manhã, Jesus, agradecidos de todo o coração pelos tratamentos que recebemos
e pela oportunidade de todos nós que aqui nos encontramos e servir em Teu nome.